Então hoje a nossa receita é uma receita daquelas que remetem lá ao tempo da avó, né? Quem que não lembra da avó com um bolo caseiro, né? Um bolo com aquela massa fofinha, com aquele perfume, né? É o nosso bolo de abacaxi. É um bolo de abacaxi da vovó. Esse é o nome da receita. Então hoje esse bolo de abacaxi eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa receita, para que vocês façam, para que vocês experimentem, para vocês colocarem a mais no cardápio de vocês e para vocês se deliciarem também. Também para vocês terem aquela lembrança da avó, né? Eu, pelo menos, enquanto eu estava fazendo a compota de abacaxi, aquele perfume que vinha pela casa, nossa, me lembrou muito a época que eu era criança. Minha avó fazia muito esse tipo de bolo, né? Fazia cuca, fazia bastante coisa com banana também. Então, quando eu frito uma banana, por exemplo, eu já lembro da minha avó. Minha avózinha já faleceu, né? Faz muitos anos, mas eu tenho muitas boas lembranças dela. Então, hoje a nossa receita, bolo de abacaxi. Vou falando os ingredientes. Deixa eu falar uma coisa bem legal pra vocês. Hoje nós atingimos os 1000 inscritos no canal do YouTube. Eu tô muito feliz. Obrigada a todos que estão inscritos lá, que compartilham os meus vídeos, que comentam nos nossos vídeos. Foi uma marca muito importante. Eu tava, batalhando para atingir essa meta. Agora nós já atingimos. Agora vamos buscar outras metas, né? Muito obrigada para quem, tá me ajudando nessa questão de divulgar o nosso canal. Quem não tá inscrito ainda, lá tem muitas receitas legais, muitas dicas bacanas sobre confeitaria. Então corre lá depois da live, e se inscreve no canal. Quem quiser tem um link aqui na bio do Instagram. A Marcela tá pedindo aviãozinho. Isso aí, Marcela, me ajude que daí Marlene. eu preciso falar menos sobre isso. Minhas alunas já se encarregam aí de fazer essa parte do compartilhar. Obrigada, meninas. A Juliana Gonzaga disse que ama abacaxi. Ah, Ju, que bom. Eu também amo abacaxi, é uma delícia. Vi que até que você fez aquela compota, essa semana, adorei. E aí até aproveitei e fiz a mesma compota. Gente, tinha alguém aqui que falou que era de Juína, nossa, no Mato Grosso. Que legal! E a Kátia Cristina falou que de Salvador. O pessoal da Bahia sempre presente, né? Nossa, eu fico muito feliz. O pessoal lá da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo participam bastante das minhas lives, assistem bastante os vídeos do meu canal do YouTube, eu fico bem feliz. A Caliete Souza pergunta qual o tamanho de bolo você indica para vender. Depende, Calhete, depende do gosto do cliente, né? Então, sempre vai variar do pequenininho até o grandão, depende da quantidade de pessoas que vai consumir esse bolo. É muito relativa, não existe um tamanho ideal, existe o ideal para o nosso cliente, vai ser sempre ao gosto dele, né? Tem pessoas que preferem bolinhos pequenos, tem pessoas que estão acostumadas com aquela quantidade grande de bolo. Então, quando eu faço bolo para festa, por exemplo, eu calculo normalmente entre 100 e 120 gramas por pessoa. A conta que normalmente os confeiteiros indicam é de 80 a 100. Aqui na minha cidade o pessoal está acostumado com aqueles bolos grandes, então eu calculo um pouquinho mais, de 100 a 120 por pessoa. Normalmente quando eu faço bolo para festa, eu peço para a pessoa me dizer quantas pessoas vão ter nessa festa, nessa comemoração e calculo mais ou menos nessa quantidade, 100 a 120 gramas, mais ou menos, por pessoa. Então, gente, a nossa receita do bolo de abacaxi da vovó. O que vai nessa receita? É um bolo amanteigado, tá? Vai manteiga na massa. Então, quem quiser anotar a receita aí, aproveita. Papel e caneta na mão. São 150 gramas de manteiga. Eu vou falar todos, depois eu repito com mais calma para vocês copiarem, tá? Então, 150 gramas de manteiga. 270 gramas de açúcar refinado. 180 gramas de ovos, 325 gramas de farinha de trigo, aqui tem 400 gramas de abacaxi, na verdade é uma compota de abacaxi, E aqui tem 60, eu pesei em gramas também, deu 60 gramas daquela caldinha do abacaxi que eu fiz na própria compota. O que eu vou sugerir para vocês? Essa compota aqui é uma compota que eu ensino lá no meu curso, no curso dos bolos extraordinários. Uma compota muito deliciosa, tô sentindo o perfume dela aqui até agora e faz já umas 2 horas que eu fiz ela. Então, é muito gostosa, muito saborosa, muito perfumada. Eu ensino ela lá no meu curso. Mas para quem não sabe fazer essa compota de abacaxi, pode ser o abacaxi em conserva de lata mesmo, tá? Você vai usar o abacaxi, 400 gramas de abacaxi aqui picadinho e 60 ml daquela caldinha que vem na lata mesmo, tá? Pode fazer desse jeito sem problema nenhum. Então vamos repetir os... Vamos lá. São 150 gramas de manteiga, sem sal.
Ó, gente, a manteiga que eu falo pra vocês que eu uso é a manteiga bem clarinha. Ó, podem ver que essa manteiga tá bem clarinha. Tá bem bonita essa manteiga. Quanto mais clarinha a manteiga for, mais fresca ela vai ser, né? Então, sempre recomendo a manteiga bem clarinha. 150 gramas de manteiga, 270 gramas de açúcar refinado, certo? 180 gramas de ovos. Aqui eu pesei o ovo, tá, gente? Então, por isso que ele tá misturadinho aqui, porque eu tive que descartar um pouquinho que sobrou. 180 de ovos, 325 de farinha de trigo, 400 gramas de abacaxi picado, 60 gramas também da caldinha do abacaxi. E ainda tem aqui 10 gramas de fermento em pó. Conseguiram anotar? Eu vou, na hora que eu for fazendo aqui, eu vou também repetindo os ingredientes para vocês acompanharem. Então, o que eu preciso fazer? Deixa eu só melhorar aqui a posição da batedeira. Eu vou colocar primeiro essa manteiga aqui. A manteiga já tá em temperatura ambiente, tá, gente? Eu tirei ela da geladeira faz um tempinho já pra ela ir ficando na temperatura ambiente. Todos os ingredientes estão em temperatura ambiente. Eu nunca coloco um ingrediente gelado dentro da minha massa, tá? Porque essa questão da temperatura vai interferir no resultado do meu bolo. Sempre em temperatura ambiente, certo? Então, vou colocar aqui essa manteiga. Vou dar uma batidinha nela. Eu vou aproveitar aqui para responder o boa noite da Mirella. Ah, isso aí, Mirella. Boa noite, Mirella. Ó, eu só dei uma batidinha só pra soltar um pouquinho da manteiga, porque ela tava em pedacinhos, né? Então agora eu já vou colocar aqui o açúcar. Então vou bater novamente. Pessoal, aproveitem esse tempo para mandarem perguntas, para dizer de onde vocês são. A gente vai interagindo aqui. Ó, o ideal era que essa manteiga ela tivesse já formando um creme. Só que assim, aqui na minha região tá friozinho hoje, tá, gente? Então, essa manteiga, por mais que ela esteja na temperatura ambiente daqui, como aqui nós estamos numa temperatura um pouco mais baixa, ela não ficou muito molinha. Então, eu vou ter que trabalhar um pouquinho aqui nessa manteiga e nesse açúcar para fazer um creme, tá? Eu preciso de um creme, não posso ter essa farofa. Aqui, o que eu tô fazendo, batendo a manteiga e o açúcar, é a famosa cremagem, tá? Isso aqui se chama cremagem, bater a manteiga e o açúcar. Isso aqui vai fazer com que o nosso bolo fique bem fofinho, tá? Se não fizer essa parte de bater direito a manteiga e o açúcar, não vai ficar fofo, tá, gente? Tá, gente? A Kátia Cristina pediu para você repetir as quantidades de ingredientes que você colocou na batedeira. Tá, então de manteiga foi 150 gramas e de açúcar foi 270. Paciência nessa hora, olhem como já mudou aqui a consistência, aqui já tá mais firme, na verdade já tá virando uma coisa só, mas eu ainda preciso que fique mais batidinho. Vou de vez em quando dar essa misturada aqui pra ele soltar e formar assim creme com essa manteiga e com açúcar. A Mirella tá pedindo, pelo amor de Deus, para você deixar gravada essa live
porque ela está no trabalho. Ai, 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 Mirella. Eu gosto muito de deixar gravado porque tem pessoas que não conseguem assistir no dia. Mas durante essa semana a gente tá fazendo uns testes aqui nos nossos aplicativos, nos nossos sistemas, e a gente não tem deixado gravado. Então eu não vou garantir, tá, Mirella? Talvez eu deixe hoje gravado e daí amanhã a gente tira, tá? Então vamos ver o que a gente consegue fazer, ó. Vejam que já mudou aqui, ó, tá mais molinho. Preciso que fique bem molinha essa... Bem molinha não, preciso que fique mais... Um pouco mais molinha ainda antes de eu acrescentar os ovos. Esse processo aqui é muito importante para deixar o bolo bem fofinho, tá, gente? Então, não pulem essa parte, tenham paciência, não queiram ter pressa. Pessoal de Bom Jesus, de Rio de Janeiro. Oh, que legal! Sejam bem-vindos! A Edileuza está dizendo que a internet está ruim. Será que é a tua ou é a minha, Edileuza? A minha aqui eu já reclamei na empresa da internet, porque tá bem ruim mesmo. Mas eu acho que hoje tá instável, assim, hoje ela não tá com aqueles problemas de instabilidade que tava antes. Ó, gente, aqui já tem, ó, um creme, na verdade tá um creme firme, tá? Mas ele tá mais branquinho. Eu vou agora adicionar os ovos aqui junto com essa manteiga e com açúcar e vou deixar bater bem pra ficar bem fofo, tá? Então, 180 gramas de ovos, tá? Vou colocar um pouquinho e vou misturar. Selma Lima, do Ceará. Olha, que legal! Pessoal bem de longe. Algumas pessoas estão dizendo que a internet está ok. Então provavelmente seja o problema da tua internet aí, Edileuza. A Juliana está falando que está dando alguns delays. Às vezes acontece isso. Sônia Green também a internet está boa. Ah, isso aí, comentem aí, pessoal. Shirlene do Macapá. Nossa, que legal, gente. Amapá. Tem um amigo meu que é fisioterapeuta nessa cidade, Macapá. Ó, só tô desgrudando aqui o que ficou de manteiga na paredinha aqui do bowl, né, da batedeira, pra ele ficar bem homogêneo, senão ele vai bater tudo que tá no meio e esse creme que ficou na parede aqui não descola, tá, gente? Então, sempre bater bem, tirar essas coisinhas que ficaram grudadas pra ficar bem homogêneo. A Mirella tá dizendo que vai ter que fazer esse bolo amanhã. Isso aí. Bora treinar, mulherada. Mirella tá arrasando nos bicos de confeitar. Tô adorando ver, viu, Mirella? Parabéns. Salvador, Bahia. Bolos da Mônica Lima. Ah, Mônica sempre tá aqui. Obrigada por você participar, Mônica. Jerônica de Campinas. Isso, Jerônica também sempre tá aqui nas lives. A Mirella Machado, de Jequié, Bahia. Oh, que legal, tem uma outra Mirella, viu, Mirella, minha aluna? Temos uma xará tua aqui. Olhem, gente, ele fica o creme bem branquinho. Então, de vez em quando eu vou dar essa paradinha, vou mexer aqui o que tem nas paredes pra soltar bem, né? E vamos fazendo esse processo. O segredo é bater muito bem aqui a manteiga, o açúcar e os ovos.
estamos com 54 pessoas. Olha, que legal. Quem viu esse spoiler lá no Telegram, dá um sinalzinho aí. Eu postei um pouquinho antes da live que eu ia fazer alguma coisa com abacaxi, postei lá no Telegram. Então, gente, aproveitem para compartilhar esse vídeo, tá? Mandem no aviãozinho para os contatos de vocês. Falta muito pouco para eu atingir a minha meta, que é os 10 mil seguidores aqui no Instagram. E eu conto com a ajuda de vocês para isso, tá? Então, me ajudem, compartilhem. Quanto mais pessoas nós tivermos aqui, mais pessoas vão assistir as nossas lives. Olhem que bonito que fica esse creme, ó. Creme da manteiga com açúcar e com os ovos. Eu vou bater mais um pouquinho e daqui a pouco já vou começar a adicionar os demais ingredientes. Esse processo que a gente tá fazendo aqui, o processo da cremagem, é porque nós estamos fazendo um bolo pelo método cremoso, tá? Existem 3 métodos diferentes para fazer bolo. O método espumoso, que a gente parte de uma base que é uma espuma feita com os ovos e o açúcar, né? Esse processo aqui que é a cremagem, que é feito um creme através da manteiga, o açúcar e os ovos. E existe o método direto. No método direto você só joga tudo dentro da forma e ó, mexe pronto, não tem muito segredo. Só misturar tudo, na verdade não tem que ficar batendo, não tem muito processo, é só misturar os ingredientes e tá pronto. Esse aqui, método cremoso então, que é feito a partir dessa cremagem, tá? O pessoal tá falando aqui que viu a sua postagem lá no Telegram. Ah, legal, gente. Obrigada por vocês participarem, né? Às vezes eu até esqueço de avisar lá, mas eu já me comprometi aqui de sempre, já fiz uma anotação aqui para eu não esquecer de postar lá um pouquinho antes da live. É muito interessante que vocês também, às vezes, vocês esquecem também, né? Que tem a live nesse horário, então é bom eu colocar um lembretezinho lá. Ó, aqui eu já tenho um creme bem clarinho, bem homogêneo, tá bem bonito esse creme. E a partir daqui eu vou começar a adicionar os demais ingredientes, tá? O que eu vou colocar aqui então? Eu vou colocar esse acessório da minha batedeira, que ele me ajuda para eu adicionar a farinha, tá? Se vocês não tiverem esse acessório, vocês vão colocar a partir de agora com a mão em fouet, vão peneirar a farinha aqui e vão misturando delicadamente, incorporando apenas a farinha. Como eu já falei em outra live, a farinha a gente não pode bater, tá? Se a gente bater ela com vigor ou com velocidade, ela vai desenvolver o glúten e isso vai fazer com que o nosso bolo fique pesado, não vai ficar fofinho. Então, esse processo aqui é importante para o bolo ficar fofinho e adicionar a farinha com delicadeza, sempre peneirando ela, é também muito importante para o bolo ficar levinho e ficar fofinho, tá? A Dani Paris está perguntando por quanto tempo, mais ou menos, você bate. Olha, eu bato no mínimo por uns 5 minutos, Dani, mas o ideal é que você bata por uns 10 minutos. Pode bater sem medo, porque quanto mais você bater, melhor vai ser o resultado do teu bolo. Mas no mínimo por 5 minutos. Já faz um tempo que a gente tá batendo aqui, então é muito importante bater muito bem. A Shirlene Dias está falando que quando usa esse processo de cremagem, o bolo fica super fofinho. Ah, é uma delícia, né, Shirlene? Eu amo esse processo aqui. Então, vamos lá. A Edileuza está pedindo um oi lá pro Mato Grosso. Oi, Edileuza. Que bom que você veio, Edileuza. Muito obrigada pela tua presença. Então, ó, liguei a batedeira no número 1, tá? Velocidade 1, porque essa velocidade ela é bem baixinha mesmo. E aqui ele só vai misturar a farinha, tá? Ele não vai bater, ele só vai misturar. Essa minha batedeira tem essa função, mas existem batedeiras que a velocidade 1 já é muito rápida. Então, se a tua for muito veloz, não faça na batedeira, faça na mão. Tem até um dos bolos que eu fiz aqui numa live, eu mostrei pra vocês como que faz na mão. Acho que foi o bolo de cenoura. Eu adicionei a farinha só com o fouet. Ó, eu vou colocar um pouco de farinha e um pouquinho dessa caldinha do abacaxi, tá? Isso vai dando também a leveza aqui pra nossa massa. Ela vai ficar uma massa densa, aqui na hora de eu colocar na forma vai parecer que tá bem firme, mas na hora de assar ela vai ficar super macia. Então eu intercalo aqui farinha e líquido, tá? Farinha eu coloco um pouco, daí coloco um pouquinho de líquido. Só até o tempo de misturar, ficar bem homogêneo isso aqui, tá? Não vou ficar batendo muito. Quanto que você está colocando de farinha? Farinha 325 eu tô colocando. 325 gramas de farinha. Isso.
até misturar. A Lucimara pediu um oi lá pra Brasília. Olha que legal! Oi, Simara! Oi pro pessoal de Brasília, tem aluna que mora em Brasília. Ó, mais um pouquinho da caldinha do abacaxi. E por último, o fermento. Quanto de fermento? 10 gramas de fermento. Só até misturar, tá, gente? Eu não vou ficar batendo porque eu não quero desenvolver o glúten dessa massa. Olha, ela parece uma massa pesada, mas ela não fica pesada. Ela fica uma massa deliciosa. Essa manteiga vai dar muita cremosidade pro nosso bolo. Eu só vou desgrudar aqui do batedor. E aqui eu peguei uma assadeira daquelas bem velhinhas, sabe? Aquelas velhinhas. É porque eu quero fazer numa forma retangular, justamente para lembrar do bolo da avó, né? O bolo da avó, nossa, difícil de abrir. Que era aquelas formas quadradas, retangulares, né? Então eu vou usar essa forma aqui para fazer, para colocar o nosso bolo. Sempre uso o desmoldante dessa marca aqui, Carlex, porque eu acho que é o melhor desmoldante que tem e não gruda nada. Depois eu quero tirar os quadradinhos dessa forma, tá? Vou tirar os pedaços do bolo em formato quadradinho. Faço pela forma inteira, um pouquinho só até sujar. E aí eu vou já colocar aqui na minha forma. Ó, fica uma massa firme. Não sei se essa forma não vai ser grande até para essa quantidade de massa. Mas tudo bem. Vou espalhando ela aqui. Vamos ver como vai ficar cremoso esse nosso bolo. Qual a medida da calda do abacaxi? Eu coloquei entre 60 e 70 gramas, tá, gente? É 70 gramas, na verdade. Só pra dar aquele gostinho de abacaxi na nossa massa também. A sua aluna Marcela acabou de postar todos os ingredientes. Isso, Marcela. Obrigada, minha flor. Ajuda, vocês ajudam aí o pessoal que veio para acompanhar aqui a nossa live. Minhas alunas mais que especiais, né? Ó, aqui vai dar certinho para nossa massa. Vai ser um bolo, ele vai crescer ainda. A Pamela Sampaio, lá da Bahia, também mandou um oi. Oi, Pamela. Que bom que você tá aqui. Se não tiver desmoldante. Pode ser manteiga. Manteiga, papel manteiga também dá. Ó, aqui eu tô querendo aquele bolo baixinho, tá, gente? Mas vocês podem colocar numa forma menor e ele fica um pouquinho mais altinho. A Jerônica tá perguntando se você não tem apostila. Não tenho, Jerônica. Eu lancei um e-book, na verdade, no ano passado, de receitas de bolos caseiros. Melhores receitas de bolos caseiros, né, na minha opinião. Mas esse e-book foi à venda ano passado e eu já encerrei as vendas dele. Agora ele tá acompanhando quem faz o meu curso, tá? Quem faz o meu curso dos bolos extraordinários ganha esse e-book. 10 receitas maravilhosas, né, meninas? Comentem aí para o pessoal saber. Agora eu vou colocar esse abacaxizinho aqui por cima. Só pra dar esse saborzinho do abacaxi. Fiz esse abacaxi com cravo, não tirei um cravinho, então tô tirando ali só pra não ficar. Vou espalhar ele aqui. A calda do abacaxi eu já escorri, tá, gente? Então... Untar só com manteiga ou com... Pode enfarinhar também, mas não tem nem necessidade de enfarinhar. Mas pode. Se você tá acostumada a untar e enfarinhar, pode ser também. A Márcia Thales Pires pede um oi lá pra Jussara. Oi, Márcia. Olá pro pessoal de Jussara que tá aí. Jussara é Santa Catarina. Não, Jussara Não? é... eu não lembro, mas é lá pra cima. Jussara não é Santa Catarina. Que estado que é, Márcia? Acho que é Mato Grosso, não é? Goiás. Goiás. Sabia que era pra lá. Goiás. Então, Jussara, Goiás.
O abacaxi está cozido? Está cozido, eu faço uma compota desse abacaxi, mas como eu falei, pode ser o abacaxi lá do supermercado, tá? Pode ser aquele que vem na lata, aquele abacaxi em conserva. Aqui eu só tô espalhando pra ficar bem. Ângela Bertoldo tá mandando oi. Oi, Ângela. Ângela, minha aluna também. Que bom que as minhas alunas vêm sempre, né? Fico muito feliz com as alunas aqui. Os alunos, né? O Ellison também sempre vem. Tem alunos também, gente. Não é só mulheres, não. Às vezes eu até esqueço, falo alunas, mas é alunos. Ó, então aqui eu coloquei todo esse abacaxizinho aqui. Deixa eu só lavar minha mão aqui. Só um pouquinho, né? Um oi lá para Bom Jesus, do Rio de Janeiro. Oi, pessoal. Bom que vocês vieram para nossa live. Quem assistiu a live de ontem? Vocês se lembram do nosso tema de ontem? Falamos bastante sobre a imagem do produto, né? Eu vi que o pessoal gostou bastante dessa live. A Dani está perguntando se ela pode misturar a massa antes de ir para a forma. Misturar a massa? Não entendi, Dani. Misturar a massa antes de ir para a forma. Eu também não entendi. Misturar a massa? É alguma coisa, eu acho que misturar no abacaxi? O abacaxi junto na massa? Eu prefiro assim, porque às vezes você não vai conseguir deixar tão homogêneo. Aqui eu dispus o abacaxi bem certinho para ele ficar, né, na mesma proporção. Talvez se você colocar no meio da massa, não sei. Eu acho que é melhor assim, Dani. O que eu vou fazer agora? Para dar uma crocância nessa massa que vai crescer aqui, eu vou polvilhar um pouquinho de açúcar para ele... Deixa eu só pegar minha peneirinha aqui. Débora, Cristina Cardoso pede um oi, não sei para onde. Oi, Cris. A Cris de Brasília, não é? Ah, Brasília? A Cris, acho que é de Brasília. Ó, gente, tô só dando uma polvilhadinha aqui com açúcar. Cris, fale de novo da onde que você é. Que os comentários passaram e eu não vi. Ó, tô polvilhando açúcar por quê? Esse açúcar que eu tô polvilhando aqui em cima vai fazer com que a massa que vai crescer lá embaixo, essa massinha, ela vai crescer, tá? E por vezes ela vai envolver esse abacaxi. Então, quando ela crescer aqui, ela vai acabar ficando mais crocante com esse açúcar em cima. Esse açúcar vai dar uma caramelizada nessa massa e vai ficar mais crocantinha ali essa massa que crescer. Então, vai ficar... Além do açúcar caramelizado aqui em cima do abacaxi, vai caramelizar também a massa. Então essa massa já tá pronta, o meu forno já tá lá pré-aquecendo, já desde o início da live, já tá 175 graus. Eu vou deixar mais ou menos de 35 a 40 minutos. Eu vou sempre testar com o palitinho para ver se tá bem sequinho. Claro que depende do tamanho da forma, depende da quantidade de massa que você fizer, sempre tem que testar. Certo? Então eu acho que você me dá o celular e vai lá colocar pra mim, amor? A massa não... A Chilene está perguntando se ela pode colocar o abacaxi em rodelas por cima. O problema de você colocar a Chilene em rodelas é que daí a massa não tem força para crescer. Se você colocar uma rodela inteira aqui, talvez seja muito pesado para essa massa. Então eu prefiro que você corte, porque aqui a massa vai crescer entre os pedacinhos do abacaxi, não vai ficar pesado. Se eu colocar rodelas inteiras, a massa não cresce. Bem, eu vou... Então vira a câmera, você coloca lá e eu finalizo aqui a live com as meninas. Oi, pessoal. Deixa eu ver vocês aqui. Quem mais tem alguma pergunta sobre a live de hoje? A Lena. Oi, Lena. Ah, ele não tá falando teu nome, ó. Seja bem-vinda, Lena. Que bom que você veio. Minha aluna querida, a Lena, gente, a Lena faz umas tortas salgadas maravilhosas. Eu fiquei encantada com o trabalho dela, que ela faz umas tortas deliciosas, maravilhosas e salgadas, né? Uma coisa bem inovadora mesmo. Parabéns. Deixa eu ver quem que tá pedindo para participar da live aqui. A Márcia. Gente, tem alguém que quer me fazer alguma pergunta aqui ao vivo? Que eu vou chamar alguma de vocês. Oi, Amanda. Pode ser banana também, sem problema nenhum. Banana também fica bem delicioso.
A calda do abacaxi eu fiz, na verdade eu faço aquela própria compota do abacaxi. Na compota do abacaxi fica aquela caldinha, sobra um resíduozinho de calda. Essa caldinha que sobra ali do abacaxi eu usei para saborizar a massa, tá? E aí, mas como eu falei, se vocês comprarem o abacaxi do supermercado, vocês vão usar o abacaxi da lata, vão picar ele bem certinho e depois vocês só vão pegar aquela caldinha para usar na massa na mesma quantidade. Não, Amanda, não sugiro que você use margarina. Essa receita é com manteiga e se você usar margarina vai alterar o resultado, tá? Não vai ficar igual. A margarina até substitui às vezes a manteiga, mas não fica o mesmo resultado. Então, nessa receita eu sugiro que você use a manteiga mesmo. Certo, gente? Então, assim, ó, peço pra vocês compartilharem, né, os vídeos aqui. Amanhã eu gostaria já de comemorar com vocês os nossos 10 mil inscritos aqui no Instagram. Tô muito feliz com a interação de todos vocês aqui nas lives, tô muito feliz com os resultados, tanta gente que compartilha, que posta, que faz as minhas receitas, fico muito, muito feliz mesmo, tá? É uma alegria muito grande poder compartilhar desse conhecimento, dessas receitas e tudo que eu tenho dado de dicas aqui com vocês, para que vocês façam, né, os seus bolos extraordinários, tenham renda extra através dos bolos, fico muito feliz mesmo. Maçã também pode usar, a Cláudia perguntou ali se pode usar maçã, pode usar banana, pode usar pera, pode usar o abacaxi, só que daí nesse caso do abacaxi aqui a gente tá usando a caldinha pra saborizar também a massa. A banana não tem calda, a maçã não tem calda, então daí você tem que trocar por algum outro ingrediente pra dar mais fluidez pra massa, tá? Sempre manteiga sem sal, Lena. O sal a gente usa em massas de bolo para realçar o sabor, tá? Em algumas massas de bolo a gente põe uma pitadinha de sal para quê? Para realçar o sabor. O sal tem que ser um realçador de sabor. Quando ele vem junto na manteiga, ele já vem uma quantidade que a gente não tem como medir. Então, sempre eu sugiro para que vocês usem a manteiga sem sal, porque se for colocar sal na massa, sal em qualquer receita da confeitaria, vocês é que vão dizer a quantidade de sal, não vai ser o sal do fabricante. E existe uma questão também da manteiga com sal, que às vezes a manteiga tá envelhecendo e os fabricantes às vezes colocam sal, tempero para conservar essa manteiga por mais tempo. Então, por isso que a manteiga sem sal ela é melhor, ela é mais fresca, ela é mais saborosa. E aí, se você quiser colocar o sal, você põe na quantidade que você quiser, né? Você consegue medir a quantidade de sal. Quando ele já vem na manteiga, você não consegue medir. A mesma coisa acontece com fermento. Muitas pessoas me perguntam, posso usar a farinha que já vem com fermento? Não sugiro que vocês usem farinha com fermento, porque nessa farinha com fermento, quem determina a quantidade de fermento que está usando é o fabricante, não é vocês. Então, sempre use o fermento separado da manteiga, tá? Ensina a tirar foto dos bolos. Vanderleia, nós falamos sobre isso ontem. Você não veio na live ontem, Vanderleia? Nós falamos bastante sobre fotos de bolos. Obrigada, Socorro. Riva, estão falando pra você aqui. Obrigada também. Isso aí, pessoal. Então, amanhã a gente tem outro tema, tá? Na nossa live. Eu não vou falar qual que é o tema pra vocês acompanharem aqui no Instagram. Vou postar um pouquinho antes lá no Telegram, para quem estiver lá no Telegram vai saber um pouco antes sobre o que vai ser o nosso tema. Mas espero todos vocês aqui às 20 horas, tá, gente? Então, muito obrigada pela presença. Quando tiver pronto o nosso bolo aqui, eu vou postar foto, sim. Espero os comentários de vocês. E quero que vocês continuem comentando quais foram as melhores dicas, o que vocês ainda têm dúvida, que eu vou compartilhando aqui com vocês. Tá certo? Beijo bem grande e até amanhã, tá? Beijo! Ai, print, esqueci do print, é verdade. Ó, gente, eu vou fazer uma pose aqui pra vocês. Mirella, obrigada por me lembrar. Ó, tirem print. O print é pra quê? Pra vocês compartilharem lá nos stories de vocês e vocês me marcarem dizendo lives de domingo até quinta, assuntos relevantes sobre confeitaria, tá? Isso me ajuda para trazer mais pessoas para as nossas receitas, para as nossas lives e também as pessoas vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre isso aqui, talvez as pessoas se interessem, né? Então eu fico bem feliz se vocês compartilharem nos stories me marcando, eu vou saber quem me marcou porque eu só consigo ver quem me marca, tá? Então me marquem, façam esse print, me marquem e eu vou ficar muito feliz com esses compartilhamentos.